Amigos, meu nome é Vinícius Talon e os advogados criminalistas não querem a impunidade. Isso deve ficar claro, deve ficar evidente, porque nesses tempos atuais de punitivismo, de interesse público quanto ao processo penal, a questão passa por uma simplificação do debate. Todos pensam, sobretudo o senso comum e a mídia, que a advocacia criminal está tentando gerar a impunidade, está tentando acabar com o processo penal, acabar com a punição no Brasil, quando na verdade não é nada disso. Sobretudo em casos que envolvem o clamor público, como se trata desse habeas corpus do ex-presidente Lula, que há uma ideia de que ou você se defende o fim da execução provisória da pena, está fazendo isso somente porque era advogado criminalista e, portanto, quer beneficiar seus clientes, ou porque você é de esquerda. E aí eu não tenho interesse nenhum em entrar em seara política para debater se tal ideia é de esquerda, é de direita, é de centro. Isso não me interessa. O tema aqui tem que ser debatido tecnicamente e não é apenas porque é advogado criminalista ou não. O tema tem que ser debatido seriamente, de forma dogmática. Qual é o conceito de trânsito em julgado? Qual é o conceito e a extensão do princípio da presunção de inocência? É isso que tem que ser debatido. Não é levantar falsas palavras dizendo que se a execução provisória da pena for proibida, vai gerar a impunidade. Quem disse? Vai apenas acabar com a pena, o cumprimento de uma pena antecipadamente, logo após o esgotamento da segunda instância. Mas continua sendo possível, evidentemente, qualquer um sabe disso, a punição por meio de uma pena. Continua sendo possível, evidentemente também, e aí quem fugir dessa ideia está pregando uma desonestidade intelectual, continua sendo possível a prisão cautelar. E aí não é uma prisão após a segunda instância, é a qualquer momento. Pode ser preso em flagrante logo após o fato e ficar preso. Pode ser preso no meio do processo, na audiência, antes do oferecimento da denúncia, no meio do inquérito, em qualquer momento. Para a prisão cautelar não tem que esperar o esgotamento da segunda instância, é a qualquer momento mesmo. E isso continua possível, ninguém está debatendo sobre isso, ninguém está propondo que esse tipo de prisão deve acabar. A prisão cautelar existe, está aí e ninguém está debatendo sobre a sua inconstitucionalidade, não recepção, nada disso. O foco aqui é a execução provisória da pena ou a antecipação da pena para esse momento, para o momento posterior, imediatamente posterior, ao esgotamento da segunda instância, do segundo grau. E é isso que deve ser o foco do debate. Não é impunidade, não é dizer que quem defende o fim da execução provisória da pena só o faz porque é advogado criminalista e tem interesse em beneficiar quem quer que seja. Não se trata disso, não se trata aqui de um debate entre esquerda e direita, não se trata de um debate entre advogados e promotores. O debate é dogmático, é uma questão conceitual que uma hermenêutica básica é capaz de suprir, é capaz de demonstrar qual é o conceito de trânsito em julgado, qual é o conceito de presunção de inocência e a partir daí avaliar se é ou não possível executar a pena de forma provisória. E aqui manifestando a minha opinião, não é possível. A Constituição é clara quando fala em trânsito em julgado, quando fala em presunção de inocência. Recentemente, você deve ter visto o parecer do professor José Afonso da Silva, grande constitucionalista brasileiro, um dos maiores constitucionalistas de todos os tempos que o Brasil já teve, e ele se manifestou exatamente contra a execução provisória da pena, porque não dá para retirar do texto constitucional que é possível a prisão antes do trânsito em julgado quando de modo automático, quando não se trata, por exemplo, de uma prisão cautelar ou preso em flagrante, e aí com a conversão em prisão preventiva, pois sabemos que o nosso Código de Processo Penal não admite que ninguém fique preso apenas pelo flagrante. É necessário converter em prisão preventiva, se for o caso, fazendo do flagrante uma pré-cautelar.
Mas a questão é essa, não dá para extrair do texto constitucional a execução provisória da pena. E isso é evidente por uma mera leitura dos dispositivos constitucionais cabíveis, que aí nem preciso repetir aqui, todo mundo já debateu exaustivamente. O meu foco aqui é demonstrar o seguinte: por mais que alguns tentem, por mais que a mídia tente, por mais que o senso comum demonstre que essa ideia vai gerar a impunidade, sabemos que não é assim. As penas continuarão existindo, a prisão cautelar continuará existindo. Trata-se apenas de interpretar corretamente a Constituição, o que em nada vai afetar a punição, nada vai afetar a sanção penal e o resultado do processo penal. Nós, advogados criminalistas, evidentemente aceitamos as punições, também aceitamos punições, não queremos a impunidade, não queremos viver em uma sociedade em que os crimes são liberados e não há nenhuma consequência. Com exceção de alguns abolicionistas, com exceção desses que pregam o abolicionismo penal, todos os outros desejam viver em uma sociedade que tem uma punição em caso de cometimento de crime. Uma punição correta, legal, constitucional, humana, e não chicotar alguém na rua ou algo semelhante. Então, queremos apenas que as regras sejam respeitadas, somente isso. E pior ainda é que há uma necessidade de punição da qual não podemos nos afastar. Isso sabemos porque a pena, a sanção penal é sim uma violência, mas é uma violência legítima, da qual não podemos nos afastar, não podemos tentar permanecer alheios a uma punição penal, ao processo penal. Ele existe, deve existir e está aí. Com exceção daqueles que defendem o abolicionismo, todos os outros pregam que o direito penal e o processo penal são um mal necessário. Eles são sim necessários. A única peculiaridade quando se trata da advocacia criminal em relação ao senso comum, ao que prega a mídia, é que para nós aceitarmos a punição, para que possamos aceitar a punição, exige-se um respeito incondicional às regras do jogo. Querem prender no regime fechado, querem impor uma pena de 10, 12, 20 anos, tudo bem, desde que seja respeitando as regras do jogo, desde que essas regras, que foram criadas pelo próprio Estado, sejam observadas, sem nenhum exagero, apenas observar o que está ali, que o próprio Estado, e aí o Estado promotor e o Estado juiz deveriam cumprir. Somente isso. Ninguém está pregando aqui a impunidade, que essas regras do jogo sejam afastadas para que todos sejam absolvidos. Ninguém quer somente absolvição. Queremos absolvição quando é caso de absolvição e condenação quando é caso de condenação. Não porque é uma condenação para ser exemplar. Condenação não tem que ser exemplar. Tem que cumprir o que diz a Constituição e a lei, respeitando as provas do processo. Somente isso, nada mais do que isso. Apenas respeitar as regras do jogo. Pretendemos, e é esse o foco da advocacia criminal, que a todos seja assegurado o contraditório, que a todos sejam assegurados os direitos ao contraditório, à ampla defesa, ao devido processo legal, da forma legalmente e constitucionalmente prevista. Não importando aí cor de pele, patrimônio, idade, sexo, orientação sexual, local em que vive, nada disso, que todos tenham as mesmas regras, as regras que estão na Constituição e no Código de Processo Penal, sem manobras, sem tentar inventar coisas que não existem, coisas que não estão ali, como é essa execução provisória que não tem nenhuma previsão. Basta ler a Constituição e o Código de Processo Penal e é uma interpretação evidente. O que a advocacia criminal, portanto, deseja é que em todos os processos sejam respeitados os direitos do acusado. Somente isso. E assim como qualquer pessoa desejaria que os seus direitos fossem preservados e respeitados quando estivesse na condição de réu. É algo muito simples, não há invenção aqui. Se você quer ser bem tratado no processo penal, se você quer que os seus direitos, a presunção de inocência, contraditório, ampla defesa, sejam respeitados, então queira para os outros também. É uma lógica muito simples. A diferença é que o senso comum parece que quer o mal para o outro e o bem para si.
quer o pior direito processual penal para o outro, mas se for investigado, vai dizer que é injustiça, vai dizer que aquilo é um absurdo, que não está podendo se manifestar, que o juiz é comprado, que o juiz está tentando acabar com a vida dele. E não é assim. Temos que defender um processo penal igualitário, para todos da mesma forma. Os direitos que eu quero para mim são os direitos que eu quero para todos os outros, sejam ou não meus clientes, não interessa. Não interessa se eu não conheço aquela pessoa, se eu nunca vi na vida, se a pessoa está a milhares de quilômetros de distância. O direito penal e o processo penal devem ser aplicados da mesma forma para qualquer pessoa. Não se trata de argumentar por impunidade, não. Por isso que eu espero sinceramente que o STF tenha bom senso. Não se trata desse processo do Lula. Em qualquer processo, caso não julguem esse processo agora, algum ministro peça o adiamento, ou se indeferirem agora esse habeas corpus, não concederem a ordem, que futuramente analisem a questão e defiram, não para uma pessoa, não apenas para o Lula, não um direito penal contra ele ou a favor somente dele, não, mas que aquele resultado, se for o correto, que se for pelo fim da execução provisória da pena, que se estenda a todos, que se estenda não apenas a quem está naquele habeas corpus, mas também ao Joãozinho que está lá preso por um furto de alguma coisa que ele roubou, furtou em um supermercado, alguma coisa insignificante que algum juiz já deveria ter soltado, mas não teve o bom senso de reconhecer a tipicidade da conduta pelo princípio da insignificância, que essa decisão ou qualquer outra decisão posterior que reconheça esse direito à presunção de inocência e o direito a esperar o trânsito em julgado, se estenda a todos, quem quer que seja, qual for o crime imputado, porque se tiver que ser preso por uma cautelar, vai ser preso, diferentemente disso que estão falando, de que o fim da execução provisória da pena vai soltar estuprador, traficante, assassino, ou como dizem, qualquer coisa, pedófilo, como querem falar no senso comum. Isso é mentira. Uma coisa é a execução provisória da pena, outra coisa é a prisão cautelar. Isso é basilar, aprende-se logo no início de uma faculdade de Direito, numa aula de processo penal 1. Não tem para onde fugir. Prisão cautelar é uma coisa, execução provisória da pena é outra. Traficante, assassino, estuprador, como querem falar, não serão soltos por conta de uma decisão que acabe com a execução provisória. Se eles estão presos preventivamente, porque há risco de fuga, porque intimidaram testemunhas, pela necessidade de garantir a ordem pública, nada vai mudar depois da decisão desse habeas corpus. Se for estendido, se houver o fim da execução provisória da pena e essa decisão se estender pelo Brasil, nada vai mudar em relação a esse que está preso por tráfico de drogas porque intimidou testemunhas, ou aquele que está preso por qualquer outro crime, latrocínio, porque há risco de fuga ou porque há reiteração criminosa, e aí os juízes entendem que no caso de reiteração há risco à ordem pública. Nada disso vai mudar. Quem diz de forma contrária está mentindo porque está tentando fingir que é a mesma coisa, que a prisão cautelar é a mesma coisa da execução provisória da pena, e isso é uma grande mentira. É tentar inverter, é tentar mudar os conceitos em prol de algo que não existe. Há uma separação aqui que deve ser feita. O fim da execução provisória da pena não vai gerar nenhuma consequência para aqueles que estão presos preventivamente, para aquele que foi preso em flagrante por latrocínio, para aquele que foi preso logo no inquérito policial porque cometeu um homicídio triplamente qualificado. E aí eu espero que vocês não se importem por essa simplificação que eu estou fazendo, utilizando até termos um pouco mais leigos, mas se é para tratar de forma um pouco mais leiga, como alguns querem fazer, inclusive membros de instituições públicas, procuradores, juízes, que assinam nota defendendo essa ideia de forma leiga, passando por cima da diferença conceitual, então vamos falar de modo leigo também. Uma coisa é prisão preventiva, outra coisa é a execução provisória da pena. E aí, como alguns querem falar, estuprador, ou aí falando igual eles gostariam de falar, estrupador, que é uma forma errada de falar, não vai ser solto por conta desse habeas corpus, não vai ser solto por conta do fim da execução provisória da pena. Nada vai mudar
em relação à prisão preventiva, seja qual for a decisão tomada nesse habeas corpus que será julgado pelo STF amanhã. Então, nada disso vai ser alterado. Outra coisa, o que difere a advocacia, e aí para demonstrar que a advocacia criminal realmente não está aqui para buscar a impunidade, é que a advocacia diferencia a advocacia dos outros indivíduos, do senso comum, que a criticam, é que a advocacia tem um desejo de que os direitos fundamentais, os direitos humanos, que são para todos, não são para manos, são direitos humanos. Então, se você está ouvindo e entendendo o que eu estou falando, também são para você. O direito de se informar, que você está tendo aqui agora, o direito à liberdade de expressão, qualquer coisa, é um direito para todos, humanos. O que diferencia a advocacia criminal desses indivíduos que pregam o máximo de punição possível é que a advocacia tem o desejo de que a observância das regras se aplique indistintamente a todos, não importando se é de esquerda ou de direita. O que vai valer para Lula vai valer para Aécio Neves, vai valer para Eduardo Cunha, vai valer para qualquer um, vai valer para empreiteiro, vai valer para quem nunca se envolveu com política e praticou um roubo, vale para todos. A advocacia prega isso. A aplicação indistintamente das regras do jogo para todos, da mesma forma. E não o que esses defensores do punitivismo querem. Eles querem apenas que esses direitos se apliquem a eles mesmos, ou ao que denominam de cidadão de bem. Esse conceito onírico utilizado apenas como autobeneficiamento, apenas para dizer que eu sou cidadão de bem e eu mereço direitos. Afinal, você já viu alguém defender a ideia de cidadão de bem e dizer que não é um cidadão de bem? Creio que nunca viu, porque é um conceito inventado, assim como querem alterar o conceito de trânsito em julgado, é um conceito inventado para se autobeneficiar. Portanto, a advocacia criminal não quer a impunidade, não se trata de discussão aqui partidária, é uma discussão técnica dogmática que envolve hermenêutica, conceitos básicos, como vários autores já falaram nos últimos tempos. Apenas para citar alguns, pode-se falar do José Afonso da Silva nesse parecer e de várias e várias colunas do professor Lênin Streck, que desenhou praticamente a questão, demonstrando que também no STJ e no STF há discussão de fato sim. Também não é possível alterar o conceito de trânsito em julgado, não é possível interpretar de outra forma aquilo que está evidente na Constituição e no Código de Processo Penal. Em suma, a advocacia criminal não quer a impunidade e seja qual for o resultado desse habeas corpus ou de qualquer outra decisão posterior, vai que resolvem pautar a decisão das ADCs 43 e 44 em seguida, não sei. Se for esse o caso, seja qual for a decisão, o fim da execução provisória não significa impunidade, não significa fim da prisão, não significa que as pessoas não poderão responder presas a um processo. Tudo vai continuar igualmente, do mesmo jeito que está, com a única diferença quanto à execução da pena após o esgotamento da segunda instância. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, inscrevam-se aqui no canal e ativem as notificações, porque assim vocês saberão sempre que for lançado um vídeo novo aqui no canal. E para quem tiver interesse, eu deixarei um link na descrição deste vídeo com várias coisas úteis, como por exemplo, cursos em que eu leciono, contato para palestras, artigos, vídeos, livros de minha autoria e várias outras coisas. O link está na descrição deste vídeo e até o próximo vídeo.